Bom, gente, vamos começar o princípio de Arquimedes. Nesse caso aqui, é o teorema do empuxo. O empuxo é uma força que puxa os objetos para cima. Veja esse balão bem aqui subindo. Esse balão de ar quente, ele se expande e essa expansão diminui a densidade e o empuxo sobre ele aumenta. Repara que tem uma força puxando para baixo, que é o peso, e existe uma força de empuxo puxando ele para cima, que é a força do empuxo. Isso é Arquimedes que fala, em seu teorema. Então, por que quando você está em uma piscina você consegue carregar alguém com facilidade? Bom, na verdade você está recebendo a ajuda de uma força, que é a força do empuxo, que é a força que ocorre nos líquidos e nos gases. E esta força está sempre direcionada para cima, enquanto que o peso é para baixo, o empuxo está direcionado para cima. Se a força do empuxo for maior, o corpo vai subir no líquido. Agora, se a força do empuxo for menor que o peso vai ganhar e a pessoa ela vai para baixo. Então, uma curiosidade aqui importante, que não importa a profundidade do corpo, o empuxo ele independe da profundidade. Quem depende da profundidade é a pressão. Quanto mais profundidade, mais pressão. Mas o empuxo independe da profundidade. A força do empuxo é maior quando está fundo ou quando está mais próximo da superfície. Não importa. O empuxo sempre vai ser o mesmo. Então, lembrando que o empuxo é uma força de baixo para cima. Ele depende apenas do volume do objeto e da densidade do líquido. Ele vai depender da densidade do líquido, ele vai depender da gravidade do local e ele vai depender também, não o volume do líquido, do volume do corpo que está dentro do líquido. Esse corpo ele vai deslocar um volume. Esse volume deslocado que esse corpo ele vai exercer, que é o volume que o empuxo ele vai depender. Ele depende do volume deslocado por esse corpo, ou seja, o volume do corpo. Depende da gravidade do local, como eu já havia dito, e depende também do líquido, da densidade do líquido, de três coisas: densidade, gravidade e do volume. Lembrando aqui que esse empuxo ele vai ser igual ao peso. O empuxo vai ser o mesmo peso. Se eu considerar que esses dois corpos aqui eles estão em equilíbrio, um corpo aqui dentro de um líquido, vamos dizer que aqui ele esteja dentro de um líquido aqui, esteja dentro de um líquido. Aqui eu vou desenhar aqui o recipiente rapidinho. Então aqui está cheio de água. Esse corpo bem aqui, o empuxo dele está igual ao peso dele. Então o peso que ele, lembrando que é o peso que a água é deslocada bem aqui, é o peso do fluido, deslocado. Então lembrando que a forma do peso é massa vezes a gravidade. Então o impulso é igual ao peso. Se vier na sua prova que o impulso é igual à densidade, não é verdade. Se vier na sua prova que o impulso é igual à gravidade, também não é verdade. Que é igual ao volume, também não é verdade. O impulso é igual ao peso deslocado. Substituindo aqui, massa. A massa, pegando na forma da densidade, a massa é igual a densidade vezes o volume. A massa é igual a densidade vezes o volume. Então, onde tem massa, eu vou colocar densidade vezes o volume. Isso aqui é densidade. Então, aqui é a densidade do líquido vezes a massa, densidade, vezes o volume deslocado bem aqui, vezes a gravidade que está aqui. No lugar dessa massa eu vou colocar dV, tá? dVg. Essa é a forma do empuxo. Eu deixo você gostar. Ou seja, o empuxo ele vai depender da densidade. Ele é proporcional à densidade. Quanto mais denso é o líquido, exemplo, entre a água e o óleo, tem mais empuxo na água do que no óleo, porque tem mais densidade. Quanto mais volume tiver o corpo, mais ele vai deslocar um volume. Então, quanto maior o volume, maior será o impulso sobre ele. No caso, o navio muito grande,
ele vai deslocar uma grande quantidade de água, então vai ter grande empuxo sobre ele para ele não ir para o fundo, e também da gravidade. Se eu tenho uma mesma situação de líquido e de tamanho do objeto, mesmo tamanho do objeto, mesmo líquido, mas em lugares diferentes. Um é na Lua e o outro é na Terra. Na Lua, a gravidade é menor, então o impulso na Lua é menor, enquanto que na Terra, a gravidade ela é maior. Então, o impulso vai ser também maior. Então, o impulso vai depender da densidade do líquido, vai depender do tamanho do objeto e vai depender do lugar, né, da gravidade. Bom, a condição de flutuação. Qual é a condição necessária para que um corpo ele não vá para o fundo? Primeiro, o impulso tem que ser maior para que aguente esse navio bem aqui. Tem que ser maior do que o peso. Se o impulso for maior que o peso, então vai flutuar. Bom, quando ele vai flutuar, claro, até chegar... Perdão, gente. Se o impulso for igual ao peso, ele não vai nem subir e nem descer. Ele vai ficar flutuando. Então, se ele flutua, para que flutue, as forças têm que ser iguais. A força do impulso que é para cima e a força do peso que é para baixo, elas têm que ser iguais. Se o impulso fosse maior, é no caso para o navio subir, né? Está no fundo e sobe. Isso aí não acontece. O navio está flutuando. Então, o impulso é igual ao peso. Então, algumas curiosidades aqui, que é dito que mesmo construído com materiais densos, que é ferro, mais densos que a água, ferro, aço, o navio é capaz de flutuar em rios e mares e lagos, graças à força do impulso, bem que eu deixo esse navio oco, que é para aumentar a densidade, e aumentar o impulso sobre ele. Uma outra curiosidade sobre o impulso, que se você enche os pulmões, né, você aumenta a capacidade de flutuação do corpo humano. Por quê? Se você aumenta, tá aqui, ó, densidade é a massa sobre o volume. Então, se você aumenta o volume do pulmão, você está diminuindo a densidade. Então, se o corpo ele é menos denso, ele sobe. E se ele sobe, quem ganha é o impulso. Se você aumenta o impulso, ele consegue flutuar.